E aí, gostaram da entrada? Bolsonaro 2022. Estamos em guerra e nós estamos com o nosso presidente. Hoje, o vídeo que nós vamos mostrar para você aqui no Política Nacional é para desmascarar a canalice da Rede Globo juntamente com o William Bonner. Esse canalha que há quase um ano tem detonado o nosso presidente com mentiras, com fake news, mas nós vamos desmascará-lo aqui. Na noite de ontem, ele fez uma afirmação dizendo que o nosso presidente mentiu. Vamos ver quem de fato mentiu. Quero que você acompanhe esse vídeo agora. E depois nós teremos outros vídeos, porque estamos numa guerra. Numa guerra em que nós conservadores, que temos Deus, que temos o presidente, temos a família, nós temos que nos unir para ganhar essa batalha. Essa guerra só depende de nós. Assista e compartilhe esse vídeo. Tá certo? Vamos lá. A Globo Lixo, mais uma vez, tenta manipular a mente dos espectadores que assistem o seu show de horrores há mais de um ano. Dessa vez, acusa o presidente de ser falso na noite do dia 15 de 1 de 2021. No Jornal Nacional, William Bonner diz que o presidente mentiu ao referir-se à proibição imposta pelo STF de que o combate à pandemia é prerrogativa dos estados e municípios. Veja. Numa entrevista agora há pouco à Rádio Jovem Pan, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que foi impedido de agir mais ativamente contra a pandemia porque desde abril do ano passado foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal. Não é verdade. O STF apenas reconheceu a competência de governadores e de prefeitos para tomar providências no combate ao coronavírus, com a finalidade de evitar a disseminação da doença, sem tirar poder do governo federal. Os ministros entenderam que as ações devem ser coordenadas entre as três esferas de governo. Agora veja quem está com a verdade. A decisão de Alexandre de Moraes atende a uma ação da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo o ministro, o Poder Executivo não pode alterar decisões de estados e municípios, ou seja, as restrições devem continuar enquanto governadores e prefeitos Isso foi no ano passado. entenderem necessárias. Os ministros decidiram por unanimidade que governadores e prefeitos podem estabelecer medidas contra a pandemia. O presidente da República dispõe de poderes, inclusive, para exonerar o seu ministro da Saúde. Mas ele não dispõe do poder para, eventualmente, exercer uma política pública de caráter genocida. Está aí, claramente. De Moraes ressaltou que governadores e prefeitos conhecem melhor as necessidades locais. Por isso, não é possível que a União queira ter o monopólio da condução administrativa da pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, garantiu a estados e municípios autonomia para adotarem medidas de combate à pandemia do coronavírus. Respeito à autonomia dos governadores e prefeitos. Muitas medidas, de forma restritiva ou não, são de responsabilidade exclusiva dos mesmos. O governo federal não foi consultado sobre sua amplitude ou duração. Está aí, STF decide que governadores e prefeitos façam o trabalho no lugar do presidente. Está toda aí as matérias, você pode ver aqui, tudo do ano passado, nesses veículos de comunicação. Aí, ó, STF impõe derrota a Bolsonaro, decide que estados têm autonomia. Tá tudo aí, gente. Estados seguem a STF e ignoram o decreto de Bolsonaro sobre atividades essenciais. Quem é que tá mentindo aqui, Rede Globo? William Bonner, canalha. Quem é que está mentindo? Câmara confirma a competência de governadores e prefeitos. STF autoriza prefeitos e governadores a decretarem o isolamento. STF decide contra Bolsonaro e libera governadores a restringirem locomoção. STF reforça governadores e prefeitos e desautoriza Bolsonaro a acatar quarentena. Gestão de governadores e prefeitos determinados pelo STF faz Brasil atingir 94,4 mil óbitos. Tá aí, Globo Lixo desmascarada. Perceba o quanto a Globo mente, trazendo desinformação no seu principal jornaleco.
público. Eles não se conformam com a perda da mamata de milhões. A fonte secou, William Bonner. Agora vejam quem de fato é o culpado pela crise no Amazonas. A Polícia Federal deflagrou hoje uma nova operação que tem como alvo o governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC. A PF chegou a pedir a prisão temporária do governador Wilson Lima. A Procuradoria foi contra. Com isso, o ministro Falcão negou o pedido de prisão do chefe do Executivo Estadual do Amazonas. Wilson Lima é suspeito de desvios de recursos do combate ao coronavírus. A secretária de Saúde do Estado, Simone Papais, foi presa. Ela estaria dificultando o andamento de apurações do Tribunal de Contas do Estado sobre os desvios de recursos. Segundo as investigações, o governo do estado do Amazonas comprou com dispensa de licitação 28 respiradores de uma importadora de vinhos. A Procuradoria da República diz que a adega foi usada para superfaturar a compra dos equipamentos usados para ajudar na respiração de pacientes com coronavírus. Esta é a terceira operação da PF sobre coronavírus que tem como alvo um governador de estado. Antes de Lima, Helder Barbalho, do MDB do Pará, olha o canalha. E Wilson Witzel, do outro PSC canalha. do Rio de Janeiro, foram alvos. Mário Viana defende uma intervenção federal na saúde Isso foi do ano estado passado, sob o comando gente. das Forças Armadas. Manaus acabou se tornando uma prova de que a corrupção mata. O que eu queria comentar sobre essa situação toda de Manaus é que realmente joga, não bastasse, né, a tristeza de ver o quadro, né, acrescenta insulto à injúria. Nós temos que ver a reação de tanta gente oportunista nas redes sociais. Isso foi no ano passado, gente. Dessa pandemia, a politização da pandemia na minha vida adulta, né? E eu digo isso com toda a sinceridade, porque eu nunca vi nada parecido. Era um momento que deveríamos estar preocupados, de fato, em buscar alguns denominadores comuns e tudo, e estão apelando para uma demagogia barata por puro interesse político eleitoral. Então, falar que falta recurso, falar que se tivesse uma ordem de lockdown isso tudo teria sido evitado, isso foge de um escopo de análise séria, isso não tem nada a ver com ciência e, eu repito, isso olha para chegar a um nível de demagogia barata, ainda precisa melhorar e muito. Infelizmente, é o que se transformou a política na época da pandemia. Exatamente. A mídia, a imprensa estava deitando e rolando, junto com o pessoal isso é agora. do PT, com os agentes do caos, culpando o presidente Bolsonaro como se ele tivesse alguma culpa nessa questão, como se ele tivesse culpa de não ter oxigênio em Manaus. E nós sabemos que não é culpa do governo Bolsonaro. Hoje mesmo foi divulgado pelo governo federal quantos bilhões que foi enviado para Manaus e até mesmo para compra de oxigênio, mas não tem oxigênio lá. No dia 15 de abril, o STF determinou que o presidente não pode interferir nas decisões de estados e municípios com relação à pandemia. Querem botar fogo no país, querem ver o Brasil pegando fogo para poder justificar e assim lutar por essas babaquices de impeachment e tudo mais, para poder estar colocando o seu plano de revolução no Brasil. Mas nós não vamos permitir. Alguns artistas, a imprensa e uma parte da sociedade estão alimentando a narrativa de que o presidente Jair Bolsonaro é o culpado pelo caos no Amazonas. Ignoram de forma covarde e canalha o fato de que, no ano passado, o STF deu autonomia 100% para que prefeitos e governadores atuassem durante a pandemia, transformando o governo federal em um mero liberador de recursos. Assim, o governo federal fez. Só no ano passado, 2020, transferiu 8,91 bilhões de reais para o estado do Amazonas. Nunca na história o estado do Amazonas recebeu tanto recurso do governo federal. Agora, sabe o que o governo do Amazonas fez com esses recursos? Eu lhe falo. Comprou respiradores em uma loja de vinhos e pagou 316% mais caro. Inclusive, após isso, a PF pediu a prisão do governador do estado do Amazonas, Wilson. Mas a justiça negou. O vice-governador do estado do Amazonas também foi alvo de busca e apreensão na mesma operação da Polícia Federal. A secretária de Saúde do estado do Amazonas foi presa. A própria imprensa era clara ao dizer: no Amazonas
Corrupção e má gestão agravam a situação durante a pandemia do coronavírus. Em abril de 2020, Bolsonaro ofereceu ao governador do Amazonas, Wilson, uma intervenção na saúde, mas o governador recusou e disse que estava tudo sob controle. É claro que alguma hora a conta da corrupção chegaria. E chegou. O caos foi instalado no Amazonas. E mais uma vez, ao contrário do que dizem, o governo federal dá a mão ao estado do Amazonas. Até esse momento, o governo Bolsonaro enviou para o estado do Amazonas 700 cilindros de oxigênio, 5 mil metros cúbicos de oxigênio líquido, 125 mil máscaras N95, 247 mil máscaras cirúrgicas, 200 mil luvas, 180 monitores, 373 bombas de infusão, 6.900 equipos, 78 ventiladores pulmonares, 250 mil cápsulas de oseltamivir, 40 mil unidades de medicamentos para intubação e mais várias toneladas de equipamentos e materiais para montagens de hospitais de campanha no Amazonas. Obviamente, todas essas informações você não verá na nossa imprensa terrorista e por isso a importância de você compartilhar este vídeo. O interessante é que se o Estado estiver indo bem, todos aplaudem o governador, mas na hora que o Estado está em crise, querem criticar o presidente. E lembre-se, a Covid mata sim, mas a corrupção mata muito mais. Aí você já sabe da verdade agora. Estamos numa guerra de narrativas contra um sistema poderoso que está sendo desmoronado por Deus através deste homem aí. Compartilhe. E aí, Rede Globo? Canalhas. William Bonner, canalha. Políticos miseráveis canalhas que estão aqui nas redes sociais fazendo campanha por impeachment de presidente. Seus canalhas. Seus mentirosos, suas aves de rapinas. Vocês querem derrubar o presidente por uma falsa narrativa? Me diga, dona Rede Globo, William Bonner, aonde foi que o presidente mentiu? Seu canalha. Tá desmascarado aqui. A crise é única e exclusivamente lá do governo de Manaus, com esse governador corrupto, com esses políticos corruptos. E isso é um plano que vocês, políticos podres, fizeram juntamente com a imprensa. Essa imprensa podre, como Rede Globo, Band, CNN, essa imprensa podre, esse jornalismo podre. Brasileiros, acordem. Dê um basta nesses canais de televisão, nesses veículos de desinformação, nesses políticos podres, sanguinários. Tem que esfregar essa verdade na cara de vocês, seus canalhas. Ainda tem muito mais que eu vou mostrar aqui nesse canal. Vou falar ainda no próximo vídeo do Botafogo da Odebrecht, do Joãozinho Tranca-Rua e da marionete deles, tal de Baleia Rossi, junto com essa esquerdalha hipócritas, esses destruidores do Brasil, esses políticos do caos. Nós estaremos de volta no próximo vídeo. Peço que você compartilhe essa verdade. Nos ajude, se inscreva no canal. Faça a sua parte. Nós estamos numa guerra, gente. Pare de compartilhar bobagens, besteirol. Compartilhe notícia séria. Compartilhe a verdade, gente. Vamos ajudar, porque já estamos em campanha para 2022. Um grande abraço. Até o próximo vídeo aqui
no Política Nacional. Fiquem com essa imagem da esperança.